entre as espigas. O táxi parou no início da estrada de terra. O motorista nem quis seguir adiante. Apenas apontou para o corredor estreito de milharal que se estendia até a casa ao longe. O céu estava pesado, quase noturno, apesar de ser fim de tarde. É aqui, disse ele, evitando contato visual comigo. boa sorte. Meu nome é Eleonora, e eu não deveria estar ali. Mas a carta que recebi, escrita com a caligrafia da minha avó falecida há 20 anos, não me deixou escolha. Volte para casa. Há coisas que você precisa lembrar, dizia o bilhete junto a um desenho de um caminho ladeado por espigas de milho secas. O corredor de plantas se fechava atrás de mim conforme eu avançava. As folhas secas roçavam nos meus braços como dedos ásperos. O vento não soprava, mas as espigas se moviam, inclinando-se para mim, como se me observassem. A casa parecia maior a cada passo. Era a mesma fazenda da minha infância, mas agora suas janelas eram buracos negros. O alpendre rangia sob meus pés, e quando toquei a maçaneta, percebi que a porta já estava entreaberta. Lá dentro, o cheiro de terra úmida e mofo me atingiu. Os móveis estavam cobertos por lençóis brancos manchados. Tudo estava silencioso, até que ouvi passos no andar de cima. Vovó? Minha voz soou ridícula, trêmula. Os passos pararam. Um rangido lento veio do teto, como se algo estivesse se arrastando lá em cima. Segui para a escada, mas antes de subir, algo chamou minha atenção. Na parede do corredor, havia fotografias antigas da família. Em todas, as pessoas estavam de frente, mas seus rostos eram borrões distorcidos, como se tivessem sido apagados à força. No canto de cada foto, pequenas figuras escuras se escondiam entre espigas de milho. Quando alcancei o andar de cima, senti o chão vibrar sob meus pés. A porta do quarto de hóspedes estava aberta. Lá dentro, sobre a cama, havia uma caixa de madeira. Abria e encontrei o que parecia ser uma máscara feita com folhas secas de milho e dentes humanos costurados na borda. Um bilhete estava preso à máscara. Use-a antes que eles venham. Foi então que ouvi o som. Um farfalhar violento, como se o milharal inteiro estivesse se mexendo ao mesmo tempo. Corri para a janela e vi as espigas se inclinando em direção à casa, formando um túnel vivo. No meio dele, figuras magras e altas, com corpos retorcidos e rostos cobertos de folhas secas, vinham na minha direção. A primeira bateu contra a parede da casa com força. O vidro da janela trincou. Sussurros começaram a encher o quarto, vindos de todos os lados. Volte para nós, Eleonora. O sangue ainda é nosso. Eu sabia o que minha avó queria dizer com lembrar. Quando criança, eu havia me escondido no milharal durante uma tempestade, e algo me encontrou lá. Eu fugi, mas minha família, todos desapareceram naquela noite. As criaturas estavam agora no corredor. Os passos secos como o estalar de galhos. O som delas respirando era úmido, faminto. Peguei a máscara e, com mãos tremendo, a coloquei sobre o rosto. O mundo mudou instantaneamente. A casa desapareceu, e eu estava de pé no meio do milharal, sob um céu sem lua. Ao meu redor, dezenas de figuras mascaradas se moviam, e eu percebi que agora era uma delas. Eu podia sentir o milho crescer, o solo pulsar sob meus pés. Não havia mais medo, apenas fome. E quando uma luz distante brilhou no final do corredor de espigas, eu soube que alguém estava chegando. Era a minha vez de receber o visitante. O amigo invisível. Eu nunca acreditei nessas histórias de criança ter amigos imaginários. Sempre achei que eram invenções para lidar com a solidão, ou para justificar brincadeiras. Mas tudo mudou quando minha filha, Clara, fez 7 anos. Mudamos para uma casa antiga, com um jardim enorme e um sótão cheio de coisas empoeiradas. Clara ficou encantada. Logo na primeira semana, começou a falar sobre o amigo dela. Achei normal. Crianças inventam coisas assim, Ele se chama Elias. disse ela sorrindo. Ele gosta de brincar no meu quarto. O problema foi que as brincadeiras começaram a ficar estranhas. Ela dizia que Elias contava histórias sobre coisas que eu sabia que ela não poderia conhecer. Falava de como a casa antes era mais bonita, de um quarto que não existe mais, e de coisas ruins que os adultos escondem no porão. Certa noite acordei com passos no corredor. Pensei que fosse Clara indo ao banheiro, mas quando fui verificar, encontrei-a sentada no chão do quarto, virada para o canto, sussurrando. Clara, com quem você está falando? Perguntei. Ela não virou o rosto. Xi, o Elias não gosta que a gente fale dele quando ele está aqui. Um arrepio me percorreu. Olhei para o canto, mas só havia sombra. Nos dias seguintes, coisas começaram a se mover sozinhas.
Portas se fechavam, brinquedos apareciam no corredor, e ouvi risadinhas de criança quando estava sozinha. Tentei não mostrar medo, mas comecei a trancar o quarto de Clara à noite. Isso não adiantou. Uma madrugada, acordei com Clara na minha cama, tremendo. Ela disse que Elias estava bravo porque eu não deixava ele brincar e que se eu continuasse assim, ele ia me levar para o escuro. Fiquei assustado o suficiente para procurar a história da casa. Descobri que há 40 anos, uma família morou ali com um filho chamado Elias. Ele desapareceu misteriosamente aos 8 anos. Seu corpo nunca foi encontrado. Na noite seguinte, decidi instalar uma câmera no quarto de Clara. Revisei as imagens de madrugada e o que vi me deixou sem ar. Clara estava sentada na cama, sorrindo para algo ao lado dela. De repente, uma mão pálida e pequena se apoiou no colchão. Não havia corpo, só a mão. Corri para o quarto, mas encontrei Clara sozinha, dormindo. Ou pelo menos parecia, porque quando me aproximei, ela abriu os olhos e falou com uma voz que não era dela. Você devia ter me deixado brincar. As luzes piscaram. O ar ficou gelado e eu senti uma pressão invisível me empurrando contra a parede. Não consegui gritar. Clara, ou o que quer que fosse, se levantou e saiu do quarto. Quando finalmente consegui me mover, corri atrás dela, mas a encontrei parada na porta do porão, olhando para a escuridão. Ela sussurrou. O Elias quer te mostrar onde ele ficou todo esse tempo. A porta se abriu sozinha, revelando degraus úmidos e o som distante de algo arranhando as paredes. Clara começou a descer, e eu, sem saber o que fazer, segui, tomada por um medo paralisante. No fundo do porão havia uma parede rachada. Clara encostou a mão e falou. Aqui. As rachaduras se abriram, como se a casa respirasse. Uma caverna escura surgiu, e um cheiro podre invadiu o ar. Vi algo lá dentro. Uma figura infantil, magra, de olhos fundos e sorriso aberto demais. Agora temos 2. Disse a voz, ecoando no porão. A última coisa que lembro foi a figura avançando para mim. Quando acordei, estava no meu quarto, mas Clara não estava mais em casa. A polícia procurou por semanas. Só encontraram o ursinho dela no porão, ao lado de um brinquedo antigo com o nome Elias gravado. Às vezes ainda ouço risadas no corredor, e à noite sinto uma mãozinha fria segurar a minha. O sino sobe a neve. A estrada que levava até a casa Blackwood já era quase impossível de enxergar sob o peso da neve que caía incessante. O vento soprava forte entre as árvores altas que ladeavam o caminho, como se cada uma delas guardasse um segredo antigo. Emily puxou o cachecol até cobrir o nariz, enquanto se aproximava da propriedade. O silêncio absoluto só era quebrado pelo som abafado de seus passos afundando na neve fresca. A casa surgiu à sua frente, escura e imponente. Apesar de isolada, ainda parecia viva, como se observasse a aproximação de estranhos com desconfiança. As janelas refletiam o brilho pálido da lua, e uma única luz amarelada escapava da varanda, tremeluzindo. Ela viera até ali por causa de um pedido estranho em uma carta. Um convite sem assinatura, apenas um bilhete. Se quer respostas sobre o que aconteceu com sua irmã, venha até a casa Blackwood. Toque o sino do jardim. Emily não via Claire havia 3 anos. O desaparecimento fora noticiado em jornais locais. Mas logo o caso esfriou, enterrado sob novas tragédias. O último registro da irmã foi justamente nesta região remota, próxima a uma vila quase fantasma. Quando passou pelo portão de madeira meio apodrecido, viu o objeto mencionado na carta. Um pequeno sino de ferro parcialmente enterrado na neve, seu arco metálico frio refletindo a luz da lua. Havia pegadas indo na direção da casa, e apenas uma trilha voltando, mas que desaparecia a poucos metros. Emily hesitou. O vento parecia soprar mais forte, e por um momento jurou ter visto uma silhueta atrás da cortina do segundo andar. Respirou fundo e segurou o sino. O toque ecoou grave e profundo, reverberando pelo bosque. Foi então que as luzes da casa se acenderam todas ao mesmo tempo. A porta rangeu lentamente, como se a casa tivesse estado à espera dela. Entre, Emily. A voz veio de dentro, calma, mas com algo errado. Ela subiu os degraus da varanda, sentindo o frio da madeira úmida sob as botas. O ar dentro era mais quente, mas carregado com o cheiro de madeira queimada e ferro oxidado. No saguão, uma lareira acesa lançava sombras que pareciam se mover por conta própria. Ao lado, uma mulher alta, magra, com cabelos brancos presos num coque apertado, vestia um vestido preto antigo. Quem é você?
Perguntou Emily, a voz trêmula. Apenas a guardiã da casa. Mas você veio por respostas, não? Emily assentiu. Então, siga-me. A mulher a conduziu por corredores estreitos. O som do vento lá fora parecia desaparecer completamente. Apenas o estalar da madeira e um leve tilintar, como se correntes se movessem ao longe, acompanhavam o caminhar. Chegaram a uma porta no fim do corredor. A guardiã abriu e revelou um quarto, perfeitamente preservado. Tapete vermelho, cama arrumada, paredes cobertas de papel de parede florido. Sobre a penteadeira, havia uma fotografia. Emily e Claire, ainda crianças. Como isso está aqui? Sua irmã ficou conosco. A guardiã sorriu, mas os olhos permaneceram vazios. Ela tocou o sino, assim como você. Emily sentiu a garganta secar. Onde ela está? A mulher fez sinal para que olhasse para o canto do quarto. A princípio, Emily não viu nada, mas então percebeu. Havia algo no chão, como uma sombra densa, uma mancha que não reagia à luz da lareira. Conforme seus olhos se ajustavam, ela viu mãos pálidas emergindo daquela escuridão, dedos finos arranhando o chão, tentando escapar. Claire? A voz de Emily falhou. A figura ergueu o rosto. Era sua irmã, mas com a pele sem cor, os olhos completamente pretos. A boca se abriu, mas o som que saiu não era humano. Era o mesmo eco grave do sino do jardim. Emily recuou instintivamente, mas a guardiã a segurou pelos ombros com força anormal. Quem toca o sino convida a casa a guardar sua alma. É assim há gerações. Agora você também fará parte dela. O chão sob seus pés começou a ceder, transformando-se naquela mesma sombra viscosa. Mãos surgiram de todos os lados, agarrando seus tornozelos, arranhando suas pernas. Emily tentou gritar, mas a escuridão já invadia sua boca, abafando qualquer som. Antes que tudo se apagasse, ela ouviu o sino tocar novamente. Dias depois, a nevasca diminuiu, revelando a casa Blackwood intacta. No jardim, 2 sinos estavam meio enterrados na neve. E daquela noite em diante, quem passasse pela estrada podia jurar ouvir passos atrás de si. E o eco profundo de 2 toques, sempre 2, ressoando no vento gelado. O sussurro no quarto. Desde que a família se mudou para a antiga casa na Rua das Acácias, Maria, de 7 anos, sentia que algo não estava certo. O imóvel era espaçoso, com janelas grandes e um jardim que havia sido abandonado por anos. Seus pais, ocupados com caixas e reformas, pouco notavam os olhares preocupados da menina. Mas Maria não estava sozinha. Ou pelo menos não sentia estar. As primeiras noites foram tranquilas. Mas na terceira noite, algo mudou. Maria acordou com o som de passos leves no corredor. A casa era silenciosa demais para que qualquer barulho se perdesse, e seus pais dormiam profundamente no quarto ao lado. Ela se encolheu debaixo do cobertor, tentando convencer a si mesma de que era apenas sua imaginação. No entanto, quando a lua cheia iluminou seu quarto, ela ouviu algo mais. Um sussurro. Não era uma voz clara, mas um murmúrio contínuo que vinha do canto escuro perto da janela. Maria, vem brincar. Dizia o sussurro delicado e insistente. Assustada, ela cobriu a cabeça com o travesseiro tentando ignorar. Mas os sussurros se intensificaram, mudando de tom, quase implorando. Na manhã seguinte, ela contou a seus pais, que sorriram nervosamente, atribuindo tudo à ansiedade da mudança. É só imaginação, querida. Disse sua mãe. As noites seguintes foram piores. Maria passou a ouvir o sussurro todos os dias, não apenas à noite. A voz parecia seguir seus passos pela casa, chamando seu nome. Começou a aparecer sombras no canto de seu quarto, pequenas e rápidas, que desapareciam quando ela se aproximava. Certa noite, Maria decidiu enfrentar o que quer que fosse. Ela pegou uma lanterna e, respirando fundo, caminhou até o canto escuro do quarto. Nada. Apenas o silêncio. Mas quando ela se virou, viu algo que a fez gelar de medo. Marcas de mãos sujas apareciam nas paredes, como se uma criança tivesse arranhado a tinta recém-pintada. A partir daí, a menina começou a perceber detalhes estranhos que os pais nunca notaram. Brinquedos que desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. Portas fechadas que abriam sozinhas. E o cheiro de um perfume antigo que ninguém na casa usava. Uma noite, o sussurro foi diferente. Não mais pedindo para brincar, mas avisando. Não conte a ninguém, ou ele virá. Maria sentiu um frio percorrer sua espinha. Quem era ele? A voz não disse, mas ela sabia, instintivamente, que era algo que não podia ser enfrentado sozinha. Desesperada,
Ela tentou dormir com a luz acesa, mas o que viu ao acordar a fez gritar. Uma figura pequena, sem rosto, sentada no canto de seu quarto, observando-a. Seus olhos, ou o que deveriam ser olhos, eram buracos negros que pareciam sugar a luz da lâmpada. Ela piscou e a figura desapareceu, mas no chão, onde a lanterna iluminava, havia pequenas pegadas que não pertenciam a nenhum dos membros da família. Na manhã seguinte, Maria contou novamente a seus pais. Dessa vez, a preocupação em seus olhos era visível, mas ainda tentaram racionalizar. Você está muito cansada, Maria. Vamos conversar com alguém, talvez um psicólogo. Disse seu pai. Mas Maria não esperou. À noite decidiu seguir o sussurro. Ele a guiou pelo corredor escuro até o sótão, onde ninguém subia há anos. A porta rangeu ao abrir, e a escuridão parecia viva. Algo frio a tocou no ombro, e uma voz conhecida, suave e terrível sussurrou. Vem brincar comigo, Maria, para sempre. Ela tentou correr, mas a porta do sótão bateu sozinha, prendendo-a. Olhou para cima e viu a figura da criança sem rosto, agora flutuando no ar. Suas mãos estendidas, como se quisesse puxá-la para dentro da escuridão. Maria gritou, mas nenhum som saiu de sua boca. O sussurro agora era grito, e o sótão parecia se estender infinitamente para cima, engolindo tudo à sua volta. Na manhã seguinte, os pais de Maria acordaram com o silêncio estranho da casa. Procuraram-na por todos os cômodos, mas a menina havia desaparecido. No sótão, nada restava além de uma pequena lanterna caída e marcas de mãos na poeira arranhadas na parede. Maria veio brincar. Desde aquele dia, ninguém ousa subir ao sótão. Mas, dizem os vizinhos à noite, se alguém passa pela Rua das Acácias, ainda é possível ouvir o sussurro de uma menina. Venha brincar! Venha brincar! A sombra na neve. A neve caía sem parar sobre as montanhas, cobrindo tudo com um manto silencioso e gelado. O vento assobiava entre as árvores e contra as paredes da pequena cabana de madeira, onde Clara tentava se aquecer ao lado da lareira. O fogo crepitava, mas o frio parecia infiltrar-se mesmo assim pelas frestas da casa, como se algo invisível insistisse em penetrar o aconchego do interior. Ela havia decidido passar o inverno sozinha naquela cabana herdada de seus avós. A ideia inicial era descansar, escrever seu livro e se desconectar da cidade. Porém, desde a primeira noite, um desconforto inexplicável tomou conta dela. Às vezes, tinha a impressão de ouvir passos lá fora, abafados pela neve. Outras vezes, sentia que alguém a observava pelas janelas, embora, ao olhar, só visse a escuridão da floresta. Na terceira noite, enquanto escrevia, Clara escutou um som diferente. Um leve arrastar na varanda. Seu coração acelerou. Caminhou devagar até a cortina e espiou para fora. Não havia nada, apenas a neve acumulada. Mas quando voltou à mesa, notou algo estranho. Na madeira do assoalho, junto à porta, havia um pequeno montículo de neve derretendo, como se algo tivesse acabado de entrar. Ela verificou todas as trancas. Estavam firmes. Tentou se convencer de que era apenas neve trazida pelo vento, mas a inquietação cresceu. Para afastar a sensação, jogou mais lenha na lareira e tentou dormir. Na madrugada, acordou com um barulho vindo de fora. O vento rugia, mas o som parecia próximo demais. Tomou coragem, vestiu o casaco e abriu a porta. Foi então que seu sangue gelou. Na trilha que subia até a cabana, havia pegadas frescas, marcadas profundamente na neve. Pegadas que não estavam ali antes. Clara seguiu o rastro com os olhos, até que seu coração quase parou. No alto da trilha, iluminado apenas pela luz fraca da lua, havia uma figura escura, imóvel, observando-a. O pânico tomou conta dela. Correu para dentro, trancou a porta e encostou uma cadeira contra a maçaneta. Passou o resto da noite acordada, escutando o estalar da madeira, o uivar do vento e, de vez em quando, o leve som de passos rondando a casa. Na manhã seguinte, reuniu coragem para sair. As pegadas ainda estavam lá, mas terminavam abruptamente diante da cabana, como se a figura tivesse desaparecido no ar. Clara pensou em descer até a vila, mas a estrada estava bloqueada pela neve pesada. Ficaria isolada por dias. As noites seguintes se tornaram um tormento. A cada madrugada, a sombra retornava. Sempre parada, sempre olhando, às vezes mais perto, às vezes mais distante. Clara nunca conseguia ver detalhes, apenas um contorno alto e distorcido, como se o vento moldasse aquela presença.
E de forma inexplicável, as pegadas nunca levavam para longe. Só vinham até a cabana, nunca partiam. No quinto dia, Clara acordou com um barulho dentro da casa. O chão rangeu na sala. Segurando uma lanterna, avançou com mãos trêmulas. A luz varreu o ambiente até parar diante da janela. Ali, gravadas no vidro coberto de gelo, estavam marcas de dedos longos, riscadas de dentro para fora. Mas Clara estava sozinha, ou acreditava estar. Desesperada, decidiu que precisava fugir, mesmo que significasse enfrentar a nevasca. Preparou uma mochila, vestiu-se com pressa e abriu a porta. Mas congelou ao ver. A sombra agora estava parada na cerca, a poucos metros. Não se movia, apenas observava. O pânico tomou conta de seu corpo, mas algo mais aterrador a fez estremecer. Na neve ao redor da cabana, dezenas de pegadas novas surgiam sozinhas, uma após a outra, como se mãos invisíveis pisassem o chão. Clara gritou, mas o vento engoliu sua voz. Correu pela trilha, tropeçando na neve funda. Atrás dela, o silêncio absoluto, até que ouviu o som. Um segundo par de passos seguindo-a, pesados, lentos, certos. Não se atreveu a olhar para trás. Correu até a curva da montanha, acreditando que conseguiria escapar. Mas quando finalmente virou, seu coração parou. O caminho estava vazio, a neve virgem sem nenhuma marca além das dela. E ainda assim, o som dos passos continuava, cada vez mais próximo, ecoando no gelo, dentro da sua mente. Clara percebeu tarde demais a verdade. A sombra não caminhava atrás dela. Ela caminhava dentro dela. A respiração falhou e a escuridão a tomou por completo. Quando a nevasca cessou, dias depois, a cabana foi encontrada intacta. O fogo da lareira ainda queimava. As portas estavam trancadas por dentro. Mas Clara jamais foi vista novamente. E, desde então, os moradores da vila contam que nas noites de inverno, quando a neve cobre os vales e o vento uiva nas encostas, uma silhueta alta aparece perto da cabana abandonada. Fica imóvel, olhando para quem ousar passar. E, se você tiver coragem de encarar por tempo demais, pode perceber que ela não está do lado de fora, mas refletida no fundo dos seus próprios olhos. A Fazenda do Silêncio. A estrada de terra se estendia diante de Marina, iluminada apenas pelos faróis do carro. O GPS havia falhado há quilômetros, mas ela sabia que estava perto. A velha fazenda herdada dos avós, onde passou algumas férias de infância. Agora, depois da morte do pai, cabia a ela decidir o destino do lugar. Ao chegar, o portão de ferro rangeu alto quando o empurrou. O casarão de madeira escura se erguia imponente contra o céu noturno. Janelas quebradas, telhado remendado e o mato tomando conta de tudo, davam a impressão de que ninguém havia vivido ali por décadas. Ainda assim, Marina sentiu um frio na espinha, uma memória vaga de vozes sussurradas nos corredores quando era criança. Entrou com uma lanterna. O ar estava pesado, cheirando a poeira e a mofo. Os móveis cobertos por lençóis pareciam figuras humanas imóveis no breu. Ela subiu a escada devagar, cada degrau estalando como se a madeira reclamasse da intrusão. No quarto principal, encontrou um caderno antigo sobre a cômoda. As páginas amareladas traziam anotações do avô, misturando registros de safra com frases desconexas. Eles vêm à noite. As vozes não me deixam dormir. A terra não aceita o sangue. Um arrepio percorreu sua pele. Lembrou-se de uma história contada em segredo por sua avó. Diziam que, antes da fazenda existir, havia ali um cemitério indígena profanado. O avô, homem cético, rira da lenda. Mas depois começara a beber demais e a evitar ficar sozinho no campo. Naquela noite, Marina tentou dormir, mas os sons começaram. Primeiro, passos pesados no corredor. Depois, batidas suaves nas paredes como unhas arranhando madeira. Ao se levantar para investigar, viu a sombra de uma criança correndo pelo andar de baixo. Desceu com o coração disparado e seguiu até o celeiro. A porta estava entreaberta, balançando com o vento. Quando entrou, a lanterna iluminou ganchos pendurados, ferramentas enferrujadas e algo mais. Marcas no chão de terra batida, como arranhões profundos formando círculos. O ar ficou gelado. Vozes começaram a ecoar vindas de todos os lados. Sussurros em uma língua que não conhecia. A lanterna piscou, e por um instante, Marina viu figuras no escuro. Homens sem rosto, mulheres de olhos fundos e crianças de boca costurada. Correu de volta à casa, mas a porta se fechou atrás dela com força. O casarão estava diferente.
Os móveis haviam se movido sozinhos, bloqueando as janelas. As paredes pulsavam, como se respirassem. No espelho da sala, o reflexo não era o dela. Uma mulher idêntica à Marina, mas com a pele cinzenta e os olhos completamente pretos, a encarava. O reflexo moveu os lábios e sussurrou: "A terra nos pertence." Nesse instante, a lembrança voltou inteira. Quando tinha 7 anos, ela se perdeu na plantação. Ficou horas desaparecida, até ser encontrada pelo avô, em choque, sem lembrar de nada. Mas agora entendia. Não era apenas um esquecimento. Aquela terra a havia marcado, escolhido-a como herdeira da maldição. As batidas recomeçaram, mais fortes. O teto tremeu, e a madeira começou a ceder. As sombras das janelas formaram silhuetas humanas, olhando para dentro. O relógio de parede girava os ponteiros sem parar, emitindo um som de ossos quebrando. Marina tentou rezar, mas a própria voz falhou. Sentiu mãos invisíveis apertando seu pescoço. A casa inteira vibrava como se tivesse vida própria. E o chão do corredor se abriu, revelando raízes retorcidas cobertas de sangue seco. Com um último esforço, correu até o portão. Mas o caminho de terra se estendia agora em uma estrada sem fim, cercada de lavouras mortas que pareciam observá-la. As vozes gritavam dentro de sua cabeça, repetindo em uníssono: "Você já pertence à fazenda." Na manhã seguinte, vizinhos encontraram o carro de Marina parado diante do portão, com a porta aberta e os faróis ainda acesos. Ela, porém, jamais foi vista novamente. E desde então, quem passa pela estrada à noite jura ouvir gritos vindos do casarão e ver uma mulher caminhando pelos campos, com olhos completamente negros, cuidando da fazenda como se sempre tivesse sido sua.